o mover da multiplicação. Quero compartilhar com vocês uma mensagem que eu trouxe ao meu coração sobre o mover da multiplicação. É algo sobrenatural, é algo que aponta para o céu, para o extraordinário, para algo que não é humano. A matemática humana talvez está focada na soma, enquanto Deus ele tem uma multiplicação, uma aceleração. E eu quero ler com vocês o Evangelho de João, capítulo 6, do verso 1 adiante. João capítulo 6, 1 até o 13. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia. E uma grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele havia realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se com seus discípulos. Estava próximo da festa judaica da Páscoa. E levantando os olhos, vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Ô Filipe, onde nós vamos comprar pão para esse povo comer? Jesus fez essa pergunta apenas para pô-lo em prova, fazer um teste com Filipe, pois já tinha em mente o que queria fazer. Filipe então respondeu a Jesus: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um comesse um pedaço. Outro discípulo, verso 8, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. No 9, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente, né, Jesus? Verso 10, disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graça e partiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse a seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram cerca de 12 cestos com os pedaços dos pães de cevada deixados por aqueles que haviam comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Amém, até aí. Queridos, deixa eu dar um contexto para nós aqui. Esse é um dos milagres mais relatados nos evangelhos, está nos 4 evangelhos. E o que acontece aqui nesse momento? Jesus, após realizar muitos milagres em Cafarnaum, começa a ficar mais famoso o ministério de Jesus, as pessoas procuram. A agenda de Jesus já estava bem apertada, os discípulos já estavam cansados. Ele procura um lugar para descanso, reflexão, ministração individual com os discípulos. Havia também um momento triste para Jesus e parte dos seus discípulos. Morre o seu primo, JB, João Batista. Ele morre ali, aquilo mexe com as emoções. O próprio André, que está aqui relatado, ele inicialmente era um discípulo de João Batista e depois vai para o ministério de Jesus. Então é algo que acontece aqui que mexe com... Eles estavam precisando de um tempo, sabe? De reflexão, de renovo. Então eles vão para esse lugar. Mas quando eles chegam nesse lugar, a multidão, eu estava querendo saber onde estava Jesus. Alguém postou no story: partiu ficar no monte tal. Algum discípulo deu uma nota, postou no story. Alguém viu, um fofoqueiro, pegou, espalhou a notícia: Jesus vai estar no lugar tal. A multidão correu. Jesus foi pela Cristiano Machado, como se fosse um Antônio Carlos, chegaram junto com Jesus. Estou mudando aqui, mas para você entender o contexto. O fato é, eles perceberam para onde Jesus estava indo, fizeram um caminho alternativo e encontraram onde Jesus tinha escolhido para acampar com seus discípulos, por conta desse contexto que eu falei. O que acontece então quando os discípulos e Jesus, eles veem a multidão vindo ao encontro deles? Em Marcos capítulo 6, no verso 34, quando Jesus saiu do barco e atravessou o mar da Galileia, ele viu a grande multidão, ele teve compaixão da multidão, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar muitas coisas ali. Em Mateus 14, verso 14, Mateus relata na sua ótica, quando Jesus saiu do barco, viu grande multidão, teve compaixão deles, curou os seus doentes.
Mas enquanto Jesus, qual que é a reação de Jesus quando recebe essa visita surpresa? Já recebeu uma visita surpresa que estava esperando? Como é que você reage? Jesus reagiu com compaixão. Agora e os discípulos que estavam caminhando ali com Jesus? Mateus 14, verso 15. Ao cair a tarde, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: esse lugar é deserto, já ficou tarde. Manda embora a multidão para que possa ir para os povoados e cada um se virá comprar a sua comida. Enquanto Jesus estava com compaixão, os discípulos nesse momento da história, eles estavam mais preocupados com o que ia dar trabalho para eles. Estavam mais preocupados com o que lhes ia custar administrar aquela multidão à sua volta. E aqui nós vemos um relato similar que é bem detalhado. Ele está em Mateus 14, como eu li, em Marcos 6, em Lucas 9, em João 6. E aqui nós estamos, então qual que é o cenário, qual que é a foto desse momento? Desse momento nós vemos uma grande multidão, um grande problema, porque estava todo mundo com fome, não tinha Uber para todo mundo, não tinha como ir embora, era uma longa distância. Havia ali, a Bíblia relata que foram 5.000 homens. Alguns teólogos acreditam que estavam cerca de 20.000 pessoas, porque não estavam no censo mulheres e crianças. Então havia um grande problema para ser administrado. E havia um pequeno recurso ofertado. Esse é um cenário perfeito para o mover sobrenatural, para o mover de multiplicação. Quando nós temos um cenário onde somente Deus pode mudar a realidade. Onde a nossa força, a nossa dependência, a nossa esperança está somente em Cristo. É um cenário perfeito para acontecer milagres, um mover extraordinário. E aqui nesse caso era a grande multiplicação, uma extraordinária provisão. E nós vemos que acontece isso. Um grande desafio, uma multidão, um pequeno recurso ofertado e o agir sobrenatural de Deus, que se torna um milagre, um memorial de fé. Então, como viver esse mover de multiplicação, que é quando algo extraordinário acontece, onde acontece provisão, onde acontece milagres, onde acontece o extraordinário, sobrenatural. Esse é o mover da multiplicação. Esse é o mover de um avivamento, onde o Senhor ele multiplica aquilo que é natural em sobrenatural. Ele transforma multiplicando. Eu vejo aqui, eu quero trazer alguns pontos que nós podemos trazer para nós, onde nós olhamos para essa história, que foram pontos chaves sobre esse mover de multiplicação. O primeiro, visão. Teve visão aqui. André viu alguém no meio da multidão. João 6, 8 e 9. Outro discípulo, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Aqui vemos que talvez André não enxergou tudo o que deveria enxergar. Mas aqui começa com uma visão. André, ele chama primeiro Filipe. Ele queria testar Filipe, que era um discípulo mais pragmático, mais racional. E ele fala que para alimentar essa multidão precisava de 200 denários, como se fosse talvez 15, 18 mil reais. Que um denário é um dia de trabalho, então como se fosse 200 dias, então um pouco mais aí de... Então, esse é o cenário ali que está diante dos discípulos. E André, primeiro Filipe, ele só fala do dinheiro. André, ele enxerga alguém, ele enxerga uma pessoa na multidão. André enxergou alguém no meio da multidão. Ele viu mais do que problemas, ele viu mais do que só o caos, ele viu alguém no meio da multidão. Será que nós temos enxergado as pessoas no meio da multidão? Será que nós temos tido a visão de Deus para enxergar as pessoas que estão no meio da multidão, que Deus quer que nós possamos vê-las e trazê-las para Jesus? André não sabia quem era aquele jovem, como aquele jovem poderia ser um canal de Deus. Mas ele, mesmo sem ter a revelação completa, ele levou esse jovem até Jesus. Algo que temos que trazer para o nosso coração é de ter a visão, mesmo que não temos a revelação completa, mas ter a visão de que Deus quer que nós venhamos a enxergar as pessoas no meio da multidão. E sem ter a revelação completa, levá-las até Jesus. Quando eu falo revelação completa, é porque às vezes sem perceber queremos analisar demais, parametrizar demais, rotular demais. Não, isso aqui eu não estou enxergando porque ele é muito complicado.
Não, esse aqui, misericórdia, esse aqui eu acho que nem Jesus pregando, não tem como. Não, esse aqui, e começamos a rotular, e começamos a não ver as pessoas, mas ver os rótulos, a ver os problemas. E André, ele conseguiu enxergar além dos rótulos, além dos problemas. Às vezes nós queremos entender tudo o que Deus quer fazer, e deixamos de fazer o mínimo que Deus quer que façamos. Ver as pessoas, relacionar, levá-las até Jesus. Sabe, não podemos ser juízes, jamais, essa não é. Uma pessoa que tentou estar na posição de Deus, caiu do céu e está no inferno, que é Lúcifer. Não podemos, é muito perigoso querer ser juiz. Não podemos ser acusador, que também faz parte da concorrência dessa função. Nós não podemos ser pessimistas, carimbar, mas nós precisamos ser cooperadores do reino, ter a visão de Deus, enxergar além dos problemas, além das limitações, enxergar as oportunidades. Sabe, já parou trazendo para nós algo que eu tenho pensado, tenho trazido crise ao meu coração. Quantos amigos eu tenho no meio da multidão que ainda não conhecem a Jesus, que não encontraram Cristo como Senhor e Salvador? Eu preciso de buscar essa visão de Deus e ver as pessoas ao meio da multidão. Porque quando nós falamos de avivamento, gente, algo que a gente fica pensando que é só é um mover do Espírito Santo, é óbvio, mas a gente fica pensando que talvez é só um culto muito avivado, uma experiência, só um arrepio, alguma coisa. Nada contra isso, mas eu quero dizer que vai além disso. O avivamento, toda vez que você estuda sobre avivamento, aponta para a salvação, aponta para a transformação de vidas. E aqui começa André vendo uma pessoa na multidão. E aqui nós podemos dizer que André teve uma visão de Deus, porque Jesus queria que ele enxergasse aquele jovem. Ele teve uma visão de fé, uma visão de compaixão. Sabe, a primeira coisa que Jesus teve ao ver aquela multidão foi compaixão. Porque a visão de Deus, ela sempre vai estar acompanhada de compaixão pelas pessoas. A visão de Deus sempre vai estar com fé sobre as pessoas. A visão de Deus sempre vai apontar para relacionar, para levar as pessoas até Jesus. Para viver o sobrenatural, nós precisamos ter uma visão de fé, do impossível se tornando possível. O primeiro ponto que eu quero trazer é para vivermos um mover de multiplicação. E eu quero dizer multiplicação em todos os aspectos, tá, gente? É ter a visão de Deus. Procurar ver o que Deus vê. Como Deus vê. Procurar não ver os problemas, desafios, mas ver a resposta em meio ao caos. Ver a pessoa no meio da multidão. Esse é o primeiro ponto. O segundo, a entrega. Valorize o que Deus confiou a você. Esse jovem, ele entendeu que tudo que eu tenho vem de Deus, e tudo que eu preciso eu encontro em Deus. Aqui, quanto à multidão, 19.999 pessoas estavam procurando receber do pão. Esse jovem era um que estava disposto a dar do pão. E a seguinte, no final do capítulo 6, Jesus adverte: vocês estão só atrás de pão, enquanto você tem que entender que eu sou o pão da vida. Esse jovem teve uma revelação muito à frente de toda aquela multidão. Ele entendeu que tudo que ele tinha vem de Deus. Tudo que ele precisa ele encontra em Deus. Ele tinha um coração disposto a entregar. Sabe, ele não ficou pensando, é tão pouco. Ele não ficou pensando, é tão pequeno. Eu só tenho isso. Gente, deixa eu explicar para vocês. O lanche que esse jovem tinha, eu já vi um pregador falando que era um Macfish. Mas não é um Macfish. Devia ser do Bob's. Porque era um lanche mais simples. Aqui fala pão de cevada. Ou seja, cevada era o trigo naquela época usado para alimentar os animais. Uma pessoa de classe média, um judeu de classe média comia pão de trigo. Só comia o pão de cevada, era aquele pão, era o pão dormido, se você pensar hoje. Ele comprou, ele não pôde levar o melhor pão. Aqui fala peixinhos. Por que André falou peixinhos? Porque André era pescador. Era um peixe de água salgada, não era um peixe do mar da Galileia. Era um peixe mais simples, era um peixe para dar um sabor naquele pão de cevada, que era um pouco seco demais. Era um lanche que num olhar humano, talvez não era o melhor lanche daquela multidão. Mas algo para nós pensarmos: será que o único lanche no meio de 20 mil pessoas, ou 5 mil homens, como você quer,
era somente esse. Esse era o único lanche que havia no meio daquela multidão? Será que só esse menino teve uma mãe para falar: ô filho, leva um pão só. Se fosse mineiro, ia ser um pão de queijo, ou biscoito de polvilho, mas leva. Será que somente uma pessoa, no meio de 5.000 homens, ou 20.000 pessoas, que tinham lanche? A Bíblia não relata isso, mas eu acredito de todo o coração que não. Mas ele foi o único que estava disposto a entregar o seu lanche, a entregar a sua refeição. Quantas pessoas não tinham recurso, mas ficaram pensando: eu só tenho isso. Quantas pessoas perderam a oportunidade de ver algo extraordinário acontecer através do ordinário que ele possuía, e perderam a oportunidade única na vida de ser relatada no livro que é eterno, que é atemporal, que é a palavra de Deus. Quantas pessoas no meio daquela multidão perderam a oportunidade porque estavam olhando demais, se comparando, achando: o que eu tenho é pouco, e desvalorizando, desprezando o que Deus o confiou e deu. Mas esse jovem, ele entendeu que o recurso que ele tinha vem de Deus, e tudo que ele tem vem de Deus, e tudo que ele precisa ele encontra em Deus. E ele não quis reter, ele não quis impedir do sobrenatural acontecer, do extraordinário acontecer, através de uma semente ordinária. Possivelmente o lanche desse jovem não era o melhor, mas era o mais acessível para se tornar a melhor refeição para milhares de pessoas. Jesus não despreza aquilo que pode parecer pouco, porque Ele se alegra com o nosso tudo. O coração, sabe, quando pessoas presas em mamon, em avareza, em escassez, estão falando pouco, Jesus está alegrando com tudo. O que esse jovem entregou não foi pouco, foi tudo. Não podemos usar isso de desculpa para achar que devemos dar o que sobra, mas para dar tudo. Eu não estou falando só de recursos, vai muito além disso, vai de uma vida. Sabe o que Jesus fez quando ele recebeu essa oferta? Ele deu graças, ele levantou as mãos aos céus e agradeceu por aquela refeição, partiu o pão, partiu o peixe, colocou em cestos. Em Mateus, se não me engano, ou Marcos, fala que ele dividiu em 100, em rodas de 100 pessoas, 50, e foi passando os discípulos ali, e levando a cada círculo, entregando aquele alimento. Enquanto Jesus, que isso é muito importante, para viver um avivamento, temos que ter um coração, sabe, consagrado, disponível, entregue e cheio de gratidão, valorizando a semente que nós recebemos hoje, valorizando o recurso que nos está disponível hoje, sendo fiéis a esse recurso. Porque enquanto Jesus agradeceu ao que alguns olhares poderia ser pouco, às vezes pode ter pessoas que estão murmurando com tudo que Deus te deu. Não podemos murmurar sobre aquilo que Deus nos confiou, mas devemos nos alegrar e devolver para Ele. O jovem, ele não desprezou o que ele tinha, porque ele entendeu que Jesus procurava não era uma quantia, mas tudo o que eu posso entregar. Sabe, sementes naturais são usadas para uma colheita sobrenatural. Esse jovem decidiu renunciar ao que ele possuía para ver o milagre da multiplicação. Ele entendeu que a melhor coisa que ele poderia fazer era investir no reino de Deus. É algo que eu tenho me perguntado: o que eu posso ofertar a Jesus? O que eu posso ofertar a Jesus? O que eu posso entregar a Jesus? É algo que martela o meu coração, a minha mente, e vai além de recursos, mas inclui recursos. O que nós podemos entregar para Jesus, o que nós podemos ofertar para Jesus, sabe, a nossa vida, quem nós somos, tudo o que nós temos, tudo o que nós aprendemos, nossos recursos, mas além disso também é tudo, não é uma parte. Quando eu entendo que Deus Pai, o Deus Pai deu tudo o que Ele tinha por mim, que é Jesus na cruz, eu entendo que mesmo o que eu possuo sendo pouco, eu não vou reter o pouco que eu tenho, porque eu vou entregar tudo a Deus, porque tudo que eu sou vem dEle. Quando eu tenho a revelação que Deus entregou tudo que Ele tinha, que era Jesus, tudo que eu tenho, mesmo sendo um pouquíssimo diante da grandeza e da maravilhosa, gloriosa presença de Deus, eu entendo que eu tenho que dar tudo, porque tudo que eu sou veio através dessa oferta, dessa maravilhosa e imensurável oferta. Então eu entrego os meus relacionamentos, os meus sentimentos, a minha alma, os meus talentos, os meus sonhos, os meus projetos,
a minha vida por completo. Porque esse jovem, ele entendeu, queridos, que 5 pães, 2 peixinhos, era Efésios 3:20, era infinitamente além daquilo que ele poderia pedir, que ele poderia imaginar, o que Deus poderia fazer através do poder que atuou sobre a vida daquele jovem. Ele entendeu Efésios 3:20 muito antes de Paulo escrever, porque ele estava disposto a entregar tudo aos pés de Jesus. Não podemos reter nada para aquele que se entregou por inteiro. Sabe, deixa eu falar algo para você, isso não é um jargão. Precisamos ter essa revelação. Deus, Ele é o seu provedor. Sabe, quando você entender, quando nós entendemos, eu já tinha isso muito forte no meu coração, mas quando eu subi a montanha, no Legendários, foi algo tão forte no momento lá. Eu quero encorajar você, homem que não subiu a montanha, ainda subir a montanha. Mas foi algo tão forte, onde ter a revelação plena, que Deus é o meu provedor. Eu tenho que trabalhar, não posso ser vagabundo, não posso ser preguiçoso, nada disso. Mas, independente de todo o meu esforço, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem de Deus. Ele é meu provedor. Deus, Ele é o meu Senhor. Deus é o seu Senhor. Ele é o dono da sua vida. Deus é o seu Pai. Nós não somos órfãos. Nós encontramos em Deus a verdadeira paternidade. Deus é o Pai perfeito, o Pai que nos amou, o Pai que nos adotou, que nos acolheu. Deus é o nosso Pai. E para viver o mover da multiplicação, nós vemos que precisamos de ter a visão de Deus. Precisamos de buscar essa visão e de ter um coração entregue. Entregar o nosso coração, tudo que nós somos. E por último, precisamos ser cooperadores do reino. E isso é como uma missão. Primeiro ponto é visão de Deus. Segundo é entrega. E terceiro é missão. Repete comigo aí. Visão, entrega e missão. Sabe que missão é essa? É o ID. Sabe que interessante? Em Mateus 14, sabe quem alimentou a multidão? Quem alimentou a multidão, gente? Quem? Vocês estão de parabéns, que vocês iam cair nessa pegadinha. Quem fala mais alto aqui, fala no meio da galera. Quem alimentou a multidão? Não, peraí, agora vocês erraram. Quem acha que é Jesus? Levanta a mão aí. Levanta sem medo, que eu ouvi vocês aqui, gente. Quem acha que não foi Jesus, levanta a mão. Ó, vocês têm que ser mais corajosos. Vocês falaram, agora pedi para levantar, vocês não querem se expor. Jesus multiplicou, mas sabe quem alimentou? Os discípulos. Mas falou, mas agora que eu pedi para levantar a mão, não levantou, né? Agora eu escuto sabia. É o profeta acontecido, dinheiro de obra pronta. Não vale. Tem que correr risco, gente. Jesus, Ele multiplicou os pães e os peixes. Mas quem levou os pães e peixes, quem alimentou a multidão foi os discípulos. Mateus 14:16, antes de ter a multiplicação, Jesus já deu o spoiler para eles. Jesus já falou, cara, vocês têm que enxergar além. Não enxerga o natural, não enxerga as circunstâncias, enxerga o sobrenatural. Ele falou, ei, Pedrão, para de ver o problema. Ô André, você que é um cara visionário, vê tudo. Jesus respondeu, eles não precisam ir. Dei-lhes vocês algo para comer. Isso é visão. É enxergar. É dar um passo antes do recurso vir. A visão, primeiro é a visão, depois a provisão. E depois a multiplicação. Você entendeu? Primeiro Deus vai te dar a visão. Depois Ele vai dar a provisão. E depois a multiplicação. Você está orando para crescer. Enxerga as promoções que você ainda não consegue entender. Se capacita. Busca em Deus, vai vir a provisão, depois a multiplicação. Você está orando para a sua célula crescer, começa a ter visão. Que aquele espaço etário vai ser pequeno. Depois Deus vai mandar as pessoas. Depois vem a multiplicação. Entende que visão vem primeiro. A provisão e a multiplicação. É o ciclo. Não adianta você querer ter tudo pronto de uma vez. É um processo. A fé ela vem assim, vem com a visão primeiro.
tem que pagar o imposto. Pedro olhou na carteira, não tinha. Cheque especial zerado. Como é que eu faço, Jesus? Jesus deu a visão, vai pescar, que eu vou prover. Ele foi, veio as 2 moedas, multiplicou. O que tinha que pagar 1, pagou para 2. Aqui havia uma multidão. Jesus viu naquele jovem. Aquele jovem trouxe a semente de provisão. Da semente de provisão veio a multiplicação. E quem alimenta a multidão? Somos nós. Sabe, Jesus, Ele multiplicou, mas Ele fez questão dos discípulos irem até a multidão. No verso 19, Mateus 14, Jesus ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e 2 peixes, Ele deu graças olhando para o céu, partiu os pães e em seguida deu aos seus discípulos. E estes deram à multidão. Aquilo que nós temos recebido precisa ser compartilhado e multiplicado. O extraordinário do Evangelho é que Deus não precisa de nós, mas Ele não abre mão da nossa participação em sua obra. Sabe, às vezes eu vejo pessoas, e às vezes até uma vez já pensei assim, mas graças a Deus não mais, que nós ficamos pensando que quem vai alimentar, quem vai levar o pão, pastor, é o pastor. Fico pensando, não, quem vai levar o pão, quem vai alimentar a multidão, os meus amigos, é o pastor. Ele sabe falar bem, eu não sei falar. Ele sabe a Bíblia, eu não sei abrir a Bíblia direito. E a pessoa fica pensando que é o pastor que vai ir, é o pastor que vai chegar na sala da faculdade, é o pastor que vai estar no ciclo social, é o pastor que vai estar no seu rolê. E você quer pegar às vezes a mensagem lá do YouTube, não tem problema, mas não é o mais sábio. Aqui, olha o que uma pessoa está falando para você. Dá o play na mensagem. Mas pastor Mateus, pastor sendo da nossa igreja, ele é uma pessoa. Ele não consegue estar na sua sala de faculdade, na sala do outro. Ele não é o Espírito Santo. É usado pelo Espírito Santo. E aí, então, é o meu supervisor. É a mesma coisa. Ah, então é o líder de célula, ó, líder. Faça sua agenda aí, líder. Segunda-feira você vai na faculdade do João. Na terça, terça light. Não, aí na quarta. Aí na quarta você vai da Maria, quinta é sua célula. Então na sexta você vai da Joana. Não, agora vem mais gente, como é que vai fazer? Haja Uber, haja gasolina. Vai no primeiro horário em uma, segundo horário em outra. Não. Bom, hoje tem um churrasco na casa do fulano, na outra semana de ciclano. Melhorou o churrasco, né? Mas não. Então quem que vai levar esse pão, pastor? Quem que vai levar esse pão na faculdade, no ciclo social, no ciclo familiar, nos amigos, no trabalho? Quem que vai levar? O ID não é clerical, não é por encargo nem por funções. O ID são para todos aqueles que são discípulos. Você foi salvo por Jesus? Você entregou sua vida para Jesus? Você está vivendo uma nova vida? Você está vivendo um processo de salvação e transformação? Então é para você aí. É você. Somos nós. Essa missão é nossa. Somos nós que vamos levar o pão lá na faculdade. Então aqui, ó, tem um pão da vida aqui, ó. Eu vou levar aqui no meu trabalho. Eu vou levar no meu ciclo social. Eu vou levar no meu ciclo familiar. Eu vou levar o pão aonde eu estiver. Porque essa missão é minha. Essa missão é nossa. É olhar e ver as pessoas famintas, necessitadas, que estão à nossa volta. E não é necessitado de pão físico, pão não, de trigo ou de qualquer outra coisa que seja, mas é do pão da vida, do Messias, de Jesus Cristo, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, de vida, de verdade, de salvação. É levar esse pão, é esse pão que nós estamos agora levando, e levando as multidões. Jesus, o pão da vida, a verdade e a vida, o único caminho, o Senhor dos Senhores, o verdadeiro Salvador. Esse é o pão que nós temos que levar. Por isso, tenha visão, olhe à sua volta e veja os famintos, veja os necessitados do Evangelho, das boas novas. E tenha visão, não é só enxergar a pessoa, mas é enxergar com compaixão.
E agora, entregar ao dono dessa missão o seu coração e viver essa missão. O ID, queridos, não é para um dia. O dia do amigo é muito maravilhoso na célula, mas não pode ser só para o dia do amigo. O ID não é um dia da nossa vida, não é só uma campanha. O ID é um estilo de vida para ser vivenciado todos os dias até que chegue o dia da eternidade. Eu quero concluir dizendo que o mover de Deus não está no natural, mas está em si no sobrenatural. O mover de Deus, o mover natural, ele está no manter. Mas o mover de Deus, o sobrenatural, está no multiplicar, está no crescer. Sabe, Deus, Ele tem um mover para nós, que vai além de pães e peixes. Mas Deus quer, assim como Pedro, nos tornemos grandes pescadores de homens e mulheres. Que viemos alimentar uma multidão, não mais de um pão de cevada, ou de um peixe salgado, mas alimentar do pão da vida. Alimentar e saciar com a água que não dá mais sede, a água da vida. Jesus Cristo. Sabe, diante disso, encerrando, eu quero trazer para nós como nós precisamos todos os dias buscar ter a visão de Deus. Porque a nossa visão é limitada e está nas circunstâncias. Mas a visão de Deus vai além das circunstâncias e ela é ilimitada, ela vê o além, ela vê o impossível se tornando possível. Devemos buscar todo dia ser, como o pastor Matheus diz, com tanta propriedade, uma frase, um axioma que nós temos que trazer para o nosso coração. Devemos ser possuídos por fé, a fé de Deus. Devemos, sabe, buscar ter essa visão de fé, essa visão de compaixão, essa visão de enxergar o sobrenatural. Devemos entregar a nossa vida, o nosso coração por completo para Jesus. Entregar tudo a Jesus, ser consagrado de verdade. Sabe, parar de querer ficar medindo. Estava vendo uma mensagem, um dia desse, de um pastor oriental. Ele deu um exemplo que a esposa dele chegou para ele e falou: amor, você lava as louças hoje? Você arruma a cozinha? Ele: se eu não lavar, você vai se separar de mim? Ela: você está doido? Não. Então vou lavar não. Aí no outro dia, eu falei: amor, você coloca a roupa para lavar na máquina? Aí ele perguntou: se eu não colocar, você vai se separar de mim? Ela falou: não, você está doido? Então eu não vou fazer isso não. Amor, eu estou muito cansado, eu preciso de ter um tempo de descanso. Você viu com as crianças e aí ajeita a casa esse final de semana para mim? Eu preciso de ter um tempo de descanso. Se eu não fizer isso, você vai se separar de mim? Não, mas então eu vou fazer não. Quantos acham que esse casamento tem tudo para dar certo? Uma pessoa que está sempre medindo o preço, está sempre querendo saber se o que eu vou fazer só até onde eu posso. Se um casamento não pode dar certo assim, não é saudável, imagina então querer fazer isso com Deus. Eu só vou medir o preço. Vou perder a salvação? Não, então vou fazer não. Se eu não fizer isso, eu vou para o inferno? Não, então vou fazer. Isso daqui. Quando a gente fica perdendo tempo procurando colocar lei, nós perdemos a oportunidade de mergulhar na graça e ver o extraordinário acontecer na vida das pessoas. Precisamos trazer para o nosso coração, mergulhar na graça. E a graça não mede preço. E quando tem gente que está aí igual besta falando: o dízimo é do Velho Testamento, não sei o que, tá bom? Desculpa, igual um jacuzão, não sei o que. Primeiro que ele vem da fé. Abraão, mas aí está lá preocupando. Sabe como que era o Novo Testamento? Já que você está preocupado, você dá lei, é tudo. Você está com necessidade? Peraí, eu tenho 2 carros, você tem 100 carros, vou ofertar meu carro na sua vida. Acho que um carro vai mais que 10%, né? Não, como é que é? Você está precisando de uma coisa? Peraí, eu vou ser a resposta de Deus na sua vida. Isso está na graça. A graça é essa. A graça é ser a resposta de Deus das pessoas. É uma generosidade completa, não está baseado nos 10%. Os 10% quer dizer, é uma fé e uma fidelidade que eu sei que tudo que eu tenho vem de Deus. E por ter uma gratidão, com fé na provisão de Deus, eu devolvo 10%. Mas o coração generoso, ele não está só nos 10%, ele começa nos 10%. A graça nos ensina isso. Mas, concluindo, preciso de concluir. O mover da multiplicação começa quando temos a visão de Deus, a entrega, um coração entregue.
e vivendo, cumprindo a missão, que é o ID. O mover, ele é estabelecido com visão, entrega e uma coparticipação nessa missão coletiva, para todos os santos, para todos que são discípulos de Jesus. Sabe, Deus, ele tem um mover para nós. Deus tem algo extraordinário, mas nós precisamos ser corresponsáveis, precisamos de fazer algo. Não dá para ficar sentado e ver a vida passando, mas ser possuídos da visão de Deus, ter um coração disposto a entregar por completo e ter as mãos dispostas para colocar a mão no arado e viver o ID. Quero convidar os ministros para subirem. Sabe, Deus, ele não precisa de nós, mas ele nos ama tanto que não abre mão de que eu e você venhamos participar da sua maravilhosa obra. O mover da multiplicação é estabelecido com visão, entrega e cumprindo a missão. Quero convidar você a ficar de pé. Sabe, queridos, eu quero que você traga para o seu coração agora. Eu queria que você fechasse os olhos, esquecesse o celular, esquecesse tudo. Sabe, eu vou ser bem objetivo aqui, mas eu quero que você agora se conecte no que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. O mover do Espírito Santo. Você deseja receber mais de Deus, porque, queridos, para ter a visão, para ter a disposição de entregar e para ter a disponibilidade de viver o ID, de viver a missão, é só sendo cheio do Espírito Santo. Porque a nossa carne vai trazer uma visão carnal, que vai olhar as circunstâncias, problemas e vai te travar. A nossa carne é egoísta, é avarenta, ela não vai querer fazer você entregar. A nossa carne é preguiçosa. Mas quando eu sou cheio do Espírito Santo, quando eu transbordo, eu tenho uma vida ativa, relacionando com o Espírito Santo, eu recebo não mais a visão da circunstância, mas a visão da fé. Quando eu estou buscando ao Espírito Santo, eu entendo que é melhor dar do que receber. Quando eu sou mergulhado na graça, eu entendo que não é sobre mim, é apesar de mim, e eu me coloco à disposição para ir. Por isso, se você deseja receber mais de Deus hoje, se você deseja, sabe, receber da visão de Deus, se você deseja se entregar mais para Deus, se você deseja ser mais participativo na missão, na obra dele, no ID, no compartilhar da vida com Jesus, se você deseja experimentar do mover da multiplicação, visão, provisão e multiplicação, deseja ser uma testemunha ocular de pessoas sendo salvas, do derramado do Espírito Santo, vidas sendo transformadas, se você deseja viver um despertamento espiritual, eu quero convidar você, o quanto mais rápido você puder vir aqui à frente, para que possamos orar. Se você deseja mais de Deus, se você deseja mais da visão de Deus, se você deseja se entregar ainda mais, se você deseja, sabe, ser ainda mais disponível para o ID, se você deseja ser como esse jovem que não ficou retendo, que não ficou parando, pensando, argumentando, mas que se entregou tudo, e não estava preocupado com o reconhecimento, porque nem o nome dele está aqui na Bíblia, mas ele entendeu que ele precisava de se entregar por completo.